Atos capítulo de número 21, versículo de número 38. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: eu sou um homem judeu. Paulo disse: eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas a falar com o povo. Quantos podem dizer um amém por essa palavra? Amém. Olhe para a pessoa mais bonita que estiver perto de você, mas olhe no fundo dos olhos dessa pessoa. Isso, até ele e ela começam a se apaixonar pelo seu olhar. Mas se comporta, vigie que você está na igreja. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa e diga: assim diz o Senhor. Não negue a sua identidade. Diga: não negue a sua linguagem. Diga: porque é a sua linguagem que vai te levar aonde Deus quer te levar. Diga: podem te tomar, fecharem as portas, te jogarem para fora, mas não se esqueça, você é judeu, e é isso que vai te livrar. Quantos dão glória a Deus por essa palavra? Muito obrigado, podem tomar os vossos assentos. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. O Senhor é meu único amor. Eu te amo, Espírito Santo. O Senhor não tem medalhões. O Senhor não usa amuleto. O Senhor não está devendo nada para ninguém aqui. O Senhor não é obrigado a fazer nada. O Senhor não precisa dos homens. O Senhor não precisa de mim. Eu que preciso do Senhor, Pai. Então eu te peço, fale conosco, meu amor. Eu vim aqui para te ver, eu não sei fazer outra coisa senão te adorar. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Como eu te amo, Espírito Santo. Olhe para alguém e diga: essa noite é uma boa noite para ser curado. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus ele tem uma certa forma de trabalhar, e a forma com que Deus trabalha é a forma da transformação. Diga comigo: transformação. Deus transforma o homem, regenera o homem, santifica o homem, e assim Deus usa o homem. Deus transforma o homem, Ele lava o homem, Ele regenera o homem, depois Ele santifica o homem, e assim Ele usa o homem. Esse homem, ele é transformado, não porque ele tem uma boa moral, mas ele é transformado porque o caráter e a inclinosidade leva-o para o pecado, e é por isso que Deus precisa o transformar, porque se Deus não o transformar, não tem como Deus o usar em uma certa plenitude. E esse é o desejo de Deus, é que nós sejamos levados a uma plenitude. Não é só ser usado, não é só sentir, não é só arrepiar, não é só falar, é viver uma plenitude em Deus. Não é só vir ao culto, não é só participar da conferência, não é só estar na comunhão com os irmãos, é viver uma plenitude de Deus. Porque muitos ouvem falar, mas não conhecem.
E quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Jó se levanta depois de tudo aquilo que ele tinha feito, e ele diz: eu já tinha ouvido falar desse Deus, mas agora eu conheço esse Deus. Eu estou dizendo de um homem que sacrificava provavelmente todos os dias pela vida dos seus filhos. Eu estou dizendo de um homem que conhecia de liturgia, que conhecia de um culto. Eu estou dizendo de um homem que se relacionava no ministério com Deus, mas esse homem ainda não conhecia o sacerdócio com Deus. Eu estou dizendo de um homem que se relacionava no ministério com Deus, mas Jó ainda não conhecia o sacerdócio com Deus, porque tem pessoas que oferecem, levantam altares, eles colocam sacrifício, eles fazem a aspersão do sangue, porém eles ainda não conhecem o verdadeiro sacerdócio em Deus. E é por isso que Jó, ele perde algumas coisas. Primeiro, para que Deus pudesse provar quem Jó era, e segundo, Deus queria levar Jó a um verdadeiro sacerdócio, a uma plenitude da vida com Ele. E eu preciso que alguém se manifeste comigo aqui essa noite, juntos nessa plenitude da glória e da palavra de Deus. Eu sinto que o Senhor neste tempo não quer só nos levar a um culto determinado, Ele não quer só nos levar a uma adoração suficiente por uma noite. Deus quer nos levar a uma vida de plenitude. Eu estou cansado de chegar à igreja, sentir Deus e não levar Deus. Eu estou cansado de chegar à igreja, ouvir falar que Deus faz milagres e não ver Deus fazendo milagres. E pior do que isso, além de não ver Deus operando milagres, eu estou cansado de sentir, em vez de sentir Deus, sentir a minha tristeza, a minha angústia, a minha ansiedade, não ver Deus se manifestar, Deus se revelar no meu quarto escuro nas madrugadas. A verdade é que Deus não quer nos levar para um só ministério. Ministério é para os outros. Deus quer nos levar para um sacerdócio. Sacerdócio é eu e Deus. Sacerdócio é intimidade. É por isso que Deus transforma. É por isso que Deus regenera. Porque Ele tende a levar o homem a essa intimidade. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus fez isso com Paulo. Tirou ele da caravana com o cavalo e seus servos, arrancou-lhe as cartas de prisões para cartas em prisões. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Deus transformou Paulo ao ponto de arrancar das suas mãos as cartas de prisões e levar ele a escrever cartas em prisões. Paulo, ele está caminhando para acabar com os homens que estavam se levantando, pregando sobre Cristo. Ele está se levantando para acabar com os cristãos que ainda nem tinham recebido esse nome até esse ponto da história. Paulo, ele está caminhando e ele já acabou com Estevão no capítulo de número 8, e agora no capítulo de número 9 ele está caminhando, mas Deus tem um encontro com Paulo a caminho de Damasco. Então Paulo, ele é visitado por Deus. Ele chega na cidade, ele recebe oração de Ananias, ele é liberto da sua cegueira, ele é curado daquilo que estava lhe prendendo, ele é transformado, ele é levado para um anonimato, e agora Paulo, ele está exercendo o ministério. Paulo, ele tem muita ousadia em pregar, porque Paulo, além dele ter uma cidadania romana, ele também tinha uma cidadania judia. Ele sabia se portar diante dos gentios e diante dos judeus. Mesmo que
os gentios abraçassem mais a Paulo pela palavra que ele pregava, porque os judeus ainda reprimia e o oprimia, porque eles não acreditavam em Cristo, mas mesmo assim muitos judeus se convertiam. Mas quando nós lemos a história, nós vemos que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque Deus usou ele para visitar, para alcançar, para apalpar os gentios. Então Paulo prega, Paulo ganha almas, Paulo faz discípulos, e a Bíblia diz que Paulo tem as suas viagens missionárias. Viagens missionárias essas um pouco perigosas, que quase levaram Paulo à morte. Um dia Paulo teve que descer de uma muralha, do muro de uma cidade. Um dia Paulo apanhou, se levantou, rasgou as vestes e ainda continuou a pregar, mesmo debilitado. Ele se escondeu para sobreviver, porque às vezes Deus nos precisa esconder para nos preservar. Paulo, ele tem essas viagens um pouco perigosas, até pela viagem e pelo tráfego do porto até a cidade que ele estava indo, essa ventania do mar, essa tempestade, o barco balançando. Paulo, ele tem viagens perigosas. E a Bíblia diz no capítulo de número 21 que Paulo está navegando até Pátara. E quando ele chega em Pátara, ele se reúne com seus discípulos e ele está falando e orando pelo Espírito Santo. Depois ele pega os seus discípulos no dia seguinte e desce até Cesareia de Filipe. Ele encontra as filhas desse homem que eram virgens e elas eram profetisas. Então na reunião, alguém começa a profetizar. E o nome desse homem é Ágabo. E Ágabo vai usar uma analogia, uma metáfora. Ele arranca, ele pega, ele toma para si o cinto de Paulo, ele se amarra com o cinto de Paulo e ele diz: o Espírito Santo está me dizendo que o portador desse cinto, o homem desse cinto, quem usa esse cinto vai ser amarrado, vai ser preso, vai ser levado se ele subir até Jerusalém, porque Jerusalém era especialista em matar profetas. Não é à toa que quando a perseguição começava, os cristãos, eles se reuniam em Jerusalém. Mas eles não ficavam expostos, eles ficavam escondidos, porque eles sabiam: se a gente sair, a gente morre. Jerusalém é especialista em matar cristão. É uma cidade grande, é uma cidade de muita cultura, é a terra santa, é a terra que todos querem estar, é a cidade das oportunidades, mas é a cidade que mata os cristãos. E eu gosto disso porque Paulo vai subir a Jerusalém, não inconsciente daquilo que iria ou daquilo que estava prestes a acontecer. Paulo sabia o que iria acontecer, e melhor do que isso, tinha um cinto na história, e o cinto amarrou Paulo, o cinto prendeu Paulo. E cinto fala de ligação, porque o cinto liga o corpo à calça, o corpo ao short. O cinto fala de ligação. Sabe o que Deus estava dizendo para Paulo? Você está amarrado, e mesmo que você tenta fugir, eu te amarrei, passei uma corda nas suas mãos, passei um cinto nos seus pés. E por mais que você queira correr, você vai tentar correr, mas vai tropeçar, porque o cinto está te amarrando. Eu preciso que você, eu estou sentindo Deus aqui, eu preciso que você me ajude agora. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, isso, pegue na mão dessa pessoa. Se conseguir tocar Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, vem nesse Fernandinho comigo, aleluia. Pega na mão de alguém que está do seu lado,
glória, Jesus. Pega na mão de alguém que está do seu lado, olhe no fundo dos olhos dele, olhe no fundo dos olhos dela e diga: você está amarrado com o cinto da promessa. Diga: você está amarrado com o cinto da virtude do Espírito Santo. Diga aí: por mais que você tente correr, você já foi amarrado e você não tem força para desatar essa corda de suas mãos. Esther se levanta e grita: se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou desistir do cinto que me amarrou e da corda que eu estou preso. Jeremias no calabouço se levanta e diz: eu até tentei pregar, mas o cinto de fogo, ele cerrou o meu ventre, ele foi até as minhas entranhas, e eu já não poderia e já não podia mais parar, porque era como um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu estou na missão Azusa, e eu nunca vi um povo servir como vocês servem, e eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que já tentou parar de fazer, já tentou parar de vir, já tentou parar de pregar, já tentou parar de cantar, já tentou parar de servir, mas você não consegue, e a resposta é: você foi amarrado, alguém te atou, alguém te prendeu. E quer uma notícia boa? Você não consegue mais te soltar. É daqui para a glória, é daqui para o céu. Satanás levantou com todas as armadilhas, mas não há tesoura, não há faca, não há facão, não há foice que pode cortar essa corda. O fio do sangue do Cordeiro, o fio que veio da cruz, o fio da graça que te amarrou. E eu preciso dar o grito de Paulo, quando Paulo viu a morte tentando desatar o fio, ele deu um grito: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, na onde está o teu agrilhão? Travada foi a batalha na cruz do Calvário, mas a vitória foi de Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes acontece o que aconteceu com Paulo, quando os homens viram Paulo preso e começaram a saber e a pensar na sua morte, eles se levantaram e tentaram conduzir e persuadir Paulo para que ele não fosse. E deixa eu pregar para alguém: você não está perdendo a sua juventude, você não está perdendo a sua família, você não está perdendo o crescimento dos seus filhos. E às vezes alguém olha para você e fala: fica em casa hoje. Mamãe, fica em casa hoje. Papai, fica em casa hoje. E você tenta, mas não consegue. E não dá para explicar, porque uma hora ou outra alguém vai olhar para você e vai perceber que isso não vem de você, isso vem de Deus. Aí as pessoas tentam te persuadir e perguntam: mas o que você tanto faz na igreja? Mas o que você tanto faz naquele lugar? Mas por que você frequenta tanto aquele ambiente? E não tem como explicar, porque quando a gente quer dar fundamento de explicação para quem não merece ouvir, quando a gente quer dialogar, quando a gente quer refutar, o cinto também prende a boca, ele tampa
a nossa abacalabaquioterremaia, ele prende a nossa língua. Parece que é um fogo e a gente começa a lembrar do Espírito Santo a dizer: eu não vou falar nada, porque eu estou tentando virar crente essa semana. Eu não vou falar nada, porque eu prometi para o meu mestre que eu não vou me levantar contra ninguém. E eu preciso pregar para alguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Se fosse para provar algo para alguém, Jesus tinha olhado para o ladrão da esquerda e tinha pregado a maior pregação para ele. Mas Jesus não olhou para o ladrão da esquerda e falou e pregou a melhor, obrigado, I love you, pregou a melhor pregação para ele. Pelo contrário, Jesus olhou para o ladrão da direita e fez a maior promessa. Porque tem algumas pessoas que elas querem ouvir diálogo, elas querem ouvir alguma refutação, e para essas pessoas Deus tem chicote. Mas para quem aceita, para quem está na cruz, crucificado com Cristo, amarrado até o final da história, Deus tem uma promessa, e a promessa é: ainda hoje tu estarás comigo lá no paraíso. Vamos lá, estou começando, vem comigo. Paulo se levanta e diz: não tem como. Então eles entendem porque só o tempo pode revelar essa plenitude da promessa. E eles se levantaram e disseram: seja feita a vontade de Deus. Então Paulo está descendo. Ele pega os seus discípulos, rapa a cabeça, faz o voto da purificação, e ele está indo para o templo se purificar. E a Bíblia diz que quando a multidão vê aquele alvoroço, porque os gregos e os gentios estavam seguindo Paulo, logo se eles estavam seguindo Paulo, eles começaram a tomar conta do templo. Quando eles viram aquilo, eles começaram a julgar e a condenar Paulo, dizendo: este homem é pecador. Então foi lá que eles fecharam a porta do templo. Eles tomaram Paulo, colocaram para fora e começaram a maltratar, a bater em Paulo. Tem 4 coisas que esses homens fazem. Quantas coisas? Quantas coisas? Eles tomam Paulo, colocam-o para fora, fecha a porta e maltrata. Pega, coloca para fora, fecha a porta e bate. Pega, coloca para fora, fecha a porta e levanta a fofoca. Pega, coloca para fora, fecha a porta e começa o debate. Eles pegam, colocam para fora, fecham a porta e começam a ir contra a própria dignidade de Paulo. Porque essa é a estratégia do demônio. Ele te pega, te coloca para fora, te fecha a porta e te maltrata. Essa é a estratégia do inimigo. Ele pega o seu emocional, te coloca para fora da comunhão, fecha a porta da sua intimidade através do pecado, e ele começa a te maltratar. Você não merece. Você não pode estar naquele lugar. Você não deveria nem ter ido. Eu não sei o que você vai fazer lá. Eu não sei porque você prega, porque você canta, porque você toca, ninguém te vê. Ele te pega, coloca para fora, fecha a porta
te maltrata. E normalmente, quem vai ver esse debate e essa dignidade sendo devastada, não é ninguém que pode te ajudar, é só os inimigos. E quando você pensa que vai melhorar, Deus tem que usar um romano, alguém pior do que eles, para te tirar de lá. Porque os discípulos estão em voto de purificação, eles não podem fazer nada. Eles apanham, mas não quebram o voto. São maltratados, mas não quebram o voto. São colocados para fora, mas não quebram o voto. Eles veem a porta se fechar, o barulho da tranca em movimento, mas eles não quebram o voto. Eles veem a aglomeração das pessoas em volta, o alvoroço das pessoas, a multidão que toma pela direita, pela esquerda, pela frente, que vem de trás também, mas eles não quebram o voto, porque independente daquilo que está acontecendo ao meu redor, eu não posso quebrar o voto que eu fiz com o Santo. Me prendam, eu não vou quebrar o voto que eu fiz com Ele. Me batam, eu não vou quebrar o voto que eu fiz com Ele. Arranca a minha cabeça, mas eu não vou perder a palavra e a profecia que Ele me deu. Tirem a minha família, mas eu não vou parar de fazer aquilo que Ele me mandou Maia. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, e a palavra de Deus para a sua vida é essa: não quebra o seu voto comigo. Eu estou pregando para uma moça que fez um voto com Deus de ser pura até o casamento. Eu estou pregando para um moço que fez um voto com Deus de cuidar da sua família. Eu estou pregando para uma mãe que fez um voto com Deus de cuidar dos seus filhos da melhor forma que eles pudessem, e da mesma aí melhor do que eles um dia já foram cuidados. Eu estou pregando para alguém aqui que fez um voto com o Eterno de não se desviar até a volta dele. Eu estou pregando para alguém aqui que fez um voto diante de Deus, e o voto era: Senhor, eu não vou parar de servir enquanto o Senhor não tirar a minha vida, e até o Senhor me levar. E a palavra de Deus para a vida de alguém essa noite, nessa conferência, é: não quebre o voto. O que eu mais vejo por andar em alguns lugares é pessoas quebrando o voto que fizeram com Deus. Eles veem um prato de lentilha, eles veem os manjares do rei, eles veem a comida de Nabucodonosor, eles veem aquilo que Satanás está oferecendo, e na primeira oportunidade eles esquecem do voto. Na primeira oportunidade eles abandonam o voto. Na primeira oportunidade eles quebram o propósito e o pacto que eles fizeram com Deus. Mas essa noite eu vim incentivar alguém aqui dentro dessa casa a não quebrar o voto por nada, mesmo que lhe baterem, mesmo que te espanquem, mesmo que te coloquem para fora, mesmo que pegam você e não te deixam mais fazer aquilo que você nasceu para fazer, mesmo que fechem a porta, mesmo que levantem injúria, fofoca contra o teu nome, mesmo que alguém coloque a mão na tua frente e diga: stop, baby, para por aqui, você não vai fazer mais nada, mesmo que alguém se levante contra a sua família, tentando matar um dos seus, eu quero te incentivar, segundo essa palavra de Deus: não quebre o seu voto, não quebre o seu voto, não quebre o seu voto. Eu preciso que alguém pegue na mão de alguém. Eu sinto
Pegue na mão de alguém, chacoalhe a mão dele. Não balança não, chacoalhe a mão dele e diga: independente de qualquer coisa, não quebre o seu voto. Pode acender vela preta, vela vermelha, vela branca. Eu tenho um voto com Deus e eu não vou quebrar o meu voto. Pode matar o bode, beber o sangue dele, o bode vai morrer, o sangue vai embora, mas o sangue do Cordeiro estará ainda sobre a minha cabeça. Se tem alguém que tem um voto com Deus aqui, levante a mão. Eu disse: levante a mão. Eu disse: levante a mão. Comece a dar o seu maior grito de glória. Assim diz o Senhor: Missão Azusa, jovens, adolescentes, o voto não será quebrado. Eu disse: o voto não será quebrado. Eu disse: o voto não será quebrado. O voto não será quebrado. Deus quebra o desejo do vício, mas Ele não vai deixar o voto ser quebrado. Deus quebra a palavra da fofoqueira, mas Ele não vai deixar o voto ser quebrado. Deus quebra o tranca-rua, a pombagira, o Exu que for, a macumba que for, Teba. Os irmãos me perdoam, eu estou sentindo muito Deus aqui. Deus quebra o que for, para que o seu voto não seja quebrado. Então quer uma palavra, Vânia? Pare de sentir falta e dó de algumas coisas. Deus teve que quebrar para o seu voto não ser quebrado. Deus teve que tirar para o seu voto não ser tirado. Se tem alguém aqui que recebe essa palavra, pega essa palavra. Quando o tribuno chegou, eles pararam de ferir Paulo. Deus vai enviar alguém para que você não seja mais ferido. Então não reclame de algumas pessoas que aparecem no teu caminho. Deus enviou essa pessoa para que você pare de ser ferido. Ele levanta Paulo, tira Paulo do meio do alvoroço. Levam até a fortaleza, estão conduzindo Paulo. O tribuno olha para Paulo e diz: eu posso falar contigo? Paulo olha e diz: você consegue falar em grego? Então olham para Paulo e fazem uma pergunta para ele: você não é aquele homem egípcio que levou 4.000 assassinos para o deserto?
Paulo faz força para que suas cordas vocais funcionassem. Coloca ar no seu peito. Olha para o homem e diz: eu não sou egípcio, eu sou judeu. E eu sou da Cilícia. Eu sou de Tarso, uma cidade muito importante. Olharam para Paulo e confundiram aquilo que ele era. E a única coisa que vai salvar Paulo é a linguagem que ele fala e o sangue que ele tem. Olham para Paulo e fizeram uma pergunta: você não é aquele egípcio que é líder de assassino? Eu imagino um filme passando na cabeça de Paulo, de quando ele foi atrás de pessoas para matar, de quando ele foi um assassino. E agora, em vez de ser líder de assassinos, ele é líder de pessoas que dá vida. A única coisa que vai salvar Paulo de um julgamento maior nesse exato momento é o sangue que ele carrega e a linguagem que ele fala. Se Paulo falasse em egípcio, certamente ele iria ser colocado para um julgamento muito maior. Mas como Paulo não é egípcio, Paulo é judeu. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu acho que ninguém veio ontem. Como Paulo não é egípcio, Paulo é judeu. Vou repetir mais uma vez. Como Paulo não é egípcio, Paulo é judeu. Ele se levanta e começa a falar. Quando ele começa a falar, ele faz um pedido. Quantos pedidos? Me levanta e deixa eu falar com o povo. Levantaram Paulo. Diante de todos, Jesus não desvia agora. Diante de todos aqueles que tinham batido nele, se levanta, dá um tchauzinho e fala: gente, eu estou aqui. Vocês estão me batendo porque, primeiro, vocês falam que eu sou um apóstolo mentiroso e que eu sigo um homem mentiroso. Segundo grupo de pessoas que me batem, falam que eu estava levando gregos para o templo e estava profanando o templo. Segundo grupo de pessoas que me batem, é pessoas que falam que eu sou egípcio. É por isso que eles me batem. Só que Paulo se levanta e começa a falar na língua deles. E sabe o que mata Satanás? É quando você fala na língua de quem estava te acusando. Em vez de você matar, em vez de você colocar para fora tudo que te fizeram, em vez de você retribuir tudo aquilo que te fizeram, você levanta, começa a falar e começa a pregar. Há uma profecia sobre a minha vida. E a profecia que Deus me deu há muitos anos atrás foi: Brian, eu estou levantando uma geração. Deus não me disse mais nada. Deus me disse: Brian, eu estou levantando uma geração. Eu estou com meu corpo todo arrepiado aqui, porque eu sinto que essa palavra vem de Deus, e que Deus está levantando uma grande geração nesse tempo. Deus está levantando um grande povo nesse tempo. Um povo que olha para quem lhe bateu e não consegue sentir raiva, não consegue sentir remorso. Eu já ajudei jovens, me escute, daqui a pouco eu volto a pregar.
Eu já ajudei jovens, Melo, Emílio, que eles diziam: a maior vontade que eu tinha quando eu era criança era matar o meu pai pelo que o meu pai fez com a minha mãe. Eu cuidei de um jovem que mataram o pai dele. Ele comprou uma pistola e foi atrás do cara que matou o pai dele. Ele não conseguiu encontrar, porque Deus tinha uma linguagem com esse homem. E a linguagem do reino dos céus não é de retribuição e nem de adição das feridas que te causaram, mas é de retribuição e é de cura daquilo que Deus te deu para eles. Então, eles te dão feridas, você transforma em cura e dá para eles. Eles te dão julgamento, você transforma a pregação e dá para eles. Eu preciso pregar para algum adolescente, algum jovem que está aqui. Eu não sei qual é o trauma que você carrega. Eu não sei qual é o luto que você teve que passar. Eu não sei qual é aquilo que você carrega, que você não consegue nem contar para os seus pais. E poucos amigos sabem aquilo que você passou. Mas Deus está dizendo: eu quero reverter isso que está dentro de você para algo bom. Paulo remata. Paulo se levanta e ele começa a pregar. Preciso que você me ajude agora. Pegue na mão de alguém. Eu queria pedir para que vocês ficassem de pé para nós orarmos. Se possível, quem puder vir aqui na frente, eu termino a pregação agora. Eu estou em casa, gente. Se você tiver liberdade de vir à frente, você sente que essa palavra está mexendo com você, eu te espero aqui, vem. Eu quero pregar mais próximo de você. Tem alguém que quer receber isso? Vem.